Fala aí, galera do Preveste, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa primeira videoaula de 2021, na qual vamos falar sobre as fases do capitalismo. Vamos tentar entender, primeiro, um pouquinho de como é que funciona o sistema que hoje organiza a nossa sociedade e vamos tentar entender como é que o capitalismo acaba modelando o espaço geográfico. Tá? Nosso principal objetivo aqui, ao analisarmos o capitalismo numa aula de geografia, é exatamente entender como é que uma sociedade organizada a partir desse modelo de produção acaba se organizando no espaço, tá certo? Então, a ideia é tentar entender como é que o modo capitalista de produção acaba modelando, acaba contribuindo decisivamente para a modelação e a construção do espaço geográfico, tá certo? Então, aqui, no nosso primeiro slide de capa, a gente tem o título da nossa sequência de aulas, as fases do capitalismo. A ideia é tentar trabalhar todas as fases, a construção do espaço sob a lógica do capital. Aqui embaixo vocês conseguem ver uma definição de capitalismo do geógrafo Immanuel Wallerstein, da qual eu gosto muito para justamente a partir dela começar a analisar o capitalismo. Ele diz que o capitalismo vai ser um modo de produção e organização da sociedade, no qual todas as estruturas estão voltadas para a acumulação constante e ilimitada de capital. Ou seja, tudo o que se faz numa sociedade capitalista se faz a partir do capital e pelo capital. Eu gosto muito do exemplo de quem está matriculado, por exemplo, aqui no SEI. Você chegou até aqui graças ao capital, porque o seu responsável pode pagar uma mensalidade para você estar aqui e, ao mesmo tempo, você pretende entrar numa universidade, você pretende fazer uma faculdade para, em última análise, ter um ganho financeiro melhor e, com isso, ter uma melhor qualidade de vida. Essa é mais ou menos é mais ou menos o principal objetivo de todo mundo que chega num curso pré-vestibular com o objetivo de entrar dentro de uma universidade, certo? Então, todas as estruturas da sociedade atual, elas estão voltadas para uma acumulação constante de capital, ou seja, ela não para o tempo todo, e ilimitada, não há limites, tá certo? Quanto mais eu consigo acumular capital, a tendência é que a grande maioria das pessoas pensem em acumular mais capital ainda, ok? É muito difícil a gente determinar exatamente quando é que o capitalismo começou. É claro que a gente consegue buscar características do capitalismo desde o escambo. Tá? Não estou dizendo, por favor, que quando as sociedades humanas faziam escambo, elas já eram organizadas sob a lógica do capitalismo, sob a lógica do capitalismo. Não, não é nada disso. Mas é claro que ali na lógica do escambo existem características que até hoje a gente observa numa troca comercial, por exemplo. Né? No escambo, quem tinha o excedente buscava trocar esse excedente por algo que aquela sociedade não produzia e precisava. Então, isso norteava a relação de troca, tá certo? Que é mais ou menos o que acontece hoje, claro. Hoje as trocas comerciais elas são bem mais amplas, bem mais complexas. Existe o papel moeda, existe o dinheiro, que nada mais é do que um acelerador desses meios de troca. Mas a gente pode dizer que lá atrás, no escambo, havia sim algumas características que a gente ainda hoje observa nas trocas comerciais capitalistas. Então, é muito difícil, como eu disse, dizer exatamente, efetivamente, quando o capitalismo começa a dominar a sociedade, mas vai haver um período específico que remonta lá ao final do século XV, início do século XVI, que pode ser chamado de capitalismo comercial, tá certo? Existe uma controvérsia aí com relação a esse período, mas muita gente chama esse período que vai até a primeira Revolução Industrial de capitalismo comercial. Em história, é mais comum vocês encontrarem os professores chamando essa fase de mercantilismo ou capitalismo primitivo,
na medida em que há o que eles chamam de acumulação primitiva de capital. Isso é um debate dentro das ciências humanas, principalmente aqui na educação básica, mas esse é o período em que, pela primeira vez, a gente consegue encontrar traços já bem marcantes do capitalismo na organização da sociedade. Em seguida, a gente vai ter a fase conhecida como capitalismo industrial, depois capitalismo financeiro e, mais recentemente, o capitalismo chamado aí informacional, que a gente também vai chamar de globalização, ou a mais recente fase da expansão capitalista. Ok? Deixa eu trabalhar com vocês cada uma dessas fases aí que a gente acabou de mostrar com as suas respectivas características, tá certo? Bom, a primeira delas, como vocês viram ali, o capitalismo comercial, a gente está colocando aqui como o intervalo que vai do século XVI ao século XVIII, quando exatamente acontece a primeira Revolução Industrial. Durante esse período, a acumulação de capital está condicionada à capacidade de fazer trocas comerciais. É por isso que vai ser muito importante o imperialismo clássico, e vai ser muito importante expandir o seu território e conquistar colônias, tá certo? As colônias elas vão funcionar como extensão territorial das metrópoles, ou seja, a gente está diante de uma primeira fase do capitalismo em que o tamanho do território que eu tenho para me servir é muito importante. Ele vai determinar o quanto eu vou ser uma potência. Por quê? Eu preciso de terras para produzir matérias-primas e produtos agrícolas, ok? Como aqui no Brasil a gente produzia açúcar, mais tarde um pouquinho, a partir da mineração, metais preciosos. Então, é importante ter uma grande extensão de terras para produzir matérias-primas e produtos agrícolas e também metais preciosos para enriquecer com isso. Tá certo? Então, do ponto de vista geográfico, essa primeira fase do capitalismo comercial, ela vai ser marcada exatamente pela importância que há no tamanho do território que cada potência consegue manter sob seu domínio, manter sob sua tutela. Tá certo? A gente vai ver que ao longo do tempo, a importância do tamanho do território que está sob controle das grandes potências, das grandes metrópoles, ele vai diminuir, vai perder importância, certo? Bom, a segunda fase é o capitalismo industrial, que tem como marco a primeira revolução, e a partir daí a acumulação de capital ela passa a estar associada à capacidade de produzir bens de consumo, e aí mais especificamente bens de consumo duráveis, bens industrializados, uma coisa que até aqui no capitalismo comercial não era tão valorizado, ok? A partir do domínio, obviamente, da tecnologia de produção. Inicia-se, então, a partir daí, um processo de descolonização seguido de um neocolonialismo. Reparem que, do ponto de vista geográfico, a relação das metrópoles com as colônias já começa a mudar a partir daqui, a partir do capitalismo industrial. Certo? Por quê? Porque a partir do século XIX, principalmente, as antigas colônias, como elas já têm uma produção de matéria-prima e produtos agrícolas muito estabelecida, muito bem, já muito sólida, já muito bem organizada, já muito estruturada, e ao mesmo tempo as grandes metrópoles elas têm uma organização de produção industrial, de produção fabril também muito bem organizada, já está estabelecida aí uma divisão internacional do trabalho. E aí reparem como o capitalismo ele começa a modelar a geopolítica internacional. Por quê? Porque os países mais importantes vão passar a ser aqueles que têm maior capacidade de acumular capital. Repara como é que é um pouco diferente da lógica que se tinha até o século XV, até o século XIV, que onde o potencial de cada nação estava diretamente associado ao poder do seu exército, por exemplo, ou até mesmo a extensão territorial que ele cobria. Era o caso lá atrás do Império Romano, por exemplo.
A partir do capitalismo industrial, os países considerados mais importantes do mundo passam a ser os países que têm maior capacidade produtiva. Ok? Voltando lá para o nosso slide, ó. Já no século XIX, até meados do século XX, até a segunda metade do século XX, entra em cena a acumulação de capital a partir dos investimentos em bolsas de valores. Repara que a partir daí a produção de capital ela é deslocada, inclusive, do setor produtivo para o setor financeiro. O mercado financeiro ele tem a característica de desnacionalizar o capital. Por quê? Porque o capital começa a circular em escala mundial, em escala global. A partir daí, a colonização com ocupação territorial propriamente dita perde muito importância. Por quê? Porque eu posso, sem sair do meu país de origem, investir em empresas e em bolsas de valores do mundo inteiro. Ou seja, eu não preciso sair de casa, eu não preciso sair do meu escritório para fazer investimentos e fazer o meu dinheiro render, para fazer o meu dinheiro se multiplicar. Certo? Então percebam que a gente passou aí rapidamente pelas 3 principais fases do capitalismo até a segunda metade do século XX, e o resumo é o seguinte: na primeira dessas fases, no capitalismo comercial, do ponto de vista geográfico, era muito importante ter o domínio sobre uma grande extensão territorial, o controle sobre uma grande extensão territorial. Okay? A partir da primeira revolução industrial, a capacidade de produção de bens de consumo começa a fazer com que as grandes metrópoles, as grandes potências industriais se tornem cada vez mais proeminentes no mundo, se tornem cada vez mais importantes no mundo. E, finalmente, a partir da segunda metade do século XIX e ao longo do século XX, a gente vai ver que a expansão colonial, a expansão imperialista tradicional, ela vai cair definitivamente em desuso na medida em que não há a menor necessidade mais de ocupar os lugares do ponto de vista físico para poder lucrar com esses lugares, porque eu posso investir nas bolsas de valores, eu posso investir no mercado financeiro a nível global. Tá certo? E hoje, especificamente, a forma mais fácil, mais prática e mais cômoda e muitas vezes até mais segura de fazer o seu dinheiro se multiplicar, é exatamente investir no mercado financeiro. Tudo bem? Valeu, pessoal. Um abraço.